A indústria de petróleo e gás é um exemplo clássico de setor capital intensivo, o que significa que exige investimentos extremamente elevados em ativos fixos, como plataformas, sondas, equipamentos, oleodutos e gasodutos, para gerar receita. Neste contexto, os incentivos fiscais e regimes especiais são fundamentais para viabilizar alguns projetos e atrair novos investimentos. Este será o tema do próximo painel, que vai debater questões atuais de incentivos e regimes fiscais no setor de petróleo e gás, para o qual convidamos para moderar o painel a coordenadora tributária da MODEG, Mariana Habide, e os painelistas. Por gentileza, Mariana. Panelistas, Amanda Pires, sócia na Infis Consultoria. Por favor, bem-vinda. Nada. Bruno Fonte, gerente de tributação da Upstream da Petrobras. E Marcelo Pereira, sócio da Gaia Silva, GAED Advogados. Mariana, por gentileza, passo a palavra a você. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Firjan e à Infis, ao Eduardo Pontes, pelo convite para moderar esse painel, com 3 profissionais que eu admiro bastante. Um painel que a gente vai dividir em temas que vão se complementar. A gente vai falar um pouco sobre os programas de conformidade da Receita Federal, o CONFIA, o Sintonia, o OEA. Vamos entrar em temas mais desafiadores, que são a redução linear dos benefícios fiscais. Então, a gente vai falar um pouco tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E, por fim, a gente vai falar mais da aplicabilidade prática dessas modificações todas nas partes contratuais, na parte de estruturação das empresas e como as empresas têm que se preparar para esses novos desafios com essas modificações todas. Tá? Então, eu já passo a palavra para a Amanda. Fica à vontade. Não. Boa tarde a todos. Antes de começar minha apresentação, queria só pedir licença para falar que estou na Firjan, e aqui a gente está na 4ª edição desse evento, e eu gabaritei, eu estive aqui em todas, e em todas as edições na minha carreira eu estava em um momento diferente. Então, só fazer uma retrospectiva aqui, que na primeira edição eu estava sentada como audiência, trabalhando numa consultoria pequena, aduaneira, eu estava no mercado, e aí eu via o senhor Otacílio palestrando, Bruno palestrando, e eu era ali uma audiência muito jovem, tentando meu lugar ali no mercado. Já na 2ª edição eu fui convidada para palestrar, eu estava representando a indústria, uma empresa de óleo e gás norueguesa que eu trabalhava, e com muito orgulho eu palestrei aqui. Na 3ª edição eu representei a Bespetro, então, estou vendo o Chambarelli aqui, eu estava com a cadeira, com o chapéu da Bespetro, mas essa edição está muito especial, porque agora eu falo como sócia da Infis, então organizadora do evento. Então, não sei cadê o Edu, deveria estar escutando aqui eu falar bonito, mas não. Mas eu tenho muito orgulho da Infis e está sendo muito especial estar aqui com essa pasta aduaneira dentro da Infis. Obrigada. Bom, o painel é desafiador, a gente vai falar de benefício fiscal, ao lado da Mariana, do Bruno e do Marcelo. Então, vamos começar aquecendo os tambores aqui, eu não vou deixar a parte complexa para os especialistas, e eu queria posicionar a palestra falando um pouco sobre... Se a gente falava muito da complexidade dos regimes especiais, agora a gente vai falar desse novo modelo que surge junto com a reforma tributária, né? Então, surge a reforma tributária, mas também a gente precisa estar atento que surge
uma reforma aduaneira junto, então a declaração de importação está, de fato, sendo descontinuada, o Siscomex está sendo descontinuado, então a gente tem a reforma tributária, em paralelo uma reforma aduaneira, né, e que trazem princípios diferentes em relação a tributos creditáveis, a fluxo de caixa, a isonomia, né. Depois a gente vai passar aqui sobre um movimento, né, de conformidade, então a questão da pirâmide da OCDE e como a Receita Federal tem encorajado as empresas, né, a ter esse selo junto aos programas de conformidade, e também alguns benefícios desses programas de conformidade, se eles são suficientes versus o esforço que é para garantir esse selo, né? Então, a minha palestra aqui ela é realmente um aquecimento para o que vem aí de discussão, que eu também estou ansiosa para escutar. Bom, então, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, como diria minha avó, mas a reforma tributária ela vem com esses 3 pilares, essa promessa de simplificação e transparência, o crescimento econômico e a redução das desigualdades. O que eu queria falar com isso? A reforma tributária ela vem para realmente ter uma legislação, não privilegiar um setor específico ou algo, né? Como posso dizer? Nossa, me deu um branco agora. Mas não vem para ter privilégios específicos por cada setor, vamos chamar assim, né? Então, nesse contexto, a gente tem uma lógica geral de neutralidade, de isonomia, de fim de guerra, né, fiscal. E, paralelo a isso, a gente precisa entender que essa seta na pirâmide da OCDE, ela realmente, eu costumo dizer que é a Receita Federal empurrando as empresas para a base dessa pirâmide, né, incentivando os programas de conformidade. Então, lá no manual do novo processo de importação, está escrito assim: todas as empresas, né, que possuem radar, ou seja, que realizam importação ou exportação, deverão obrigatoriamente estar enquadrada em uma dessas 4 categorias, de cumpridores, né, dos seus compromissos, das suas obrigações acessórias junto ao fisco, ou no topo deles como operações fraudulentas. Então, se você tem um radar, se você tem CNPJ, você será obrigatoriamente classificado pela Receita Federal. E eu fui responsável na empresa que eu trabalhava pela habilitação do OEA, do Operador Econômico Autorizado, nessa indústria, e realmente, né, o esforço para você garantir essa habilitação, ela é complexa no nível de governança, que você tem que ter dentro de casa, porque você tem que ter todos os seus procedimentos bem escritos, né? Você precisa ter o seu time bem treinado, né, na ponta da língua, como faz, e padronizado, né? E você também precisa, dependendo da modalidade desse programa, ter um CAPEX bastante alto, né? Eu lembro que a gente estava fazendo um programa de OEA Segurança de investimento de mais ou menos $1 milhão numa fábrica, né? Uma fábrica onde fabricava árvore de Natal molhada, porque você precisava reinstalar as câmeras de acesso, você precisava ter controle do crachá. Essas câmeras, elas não eram qualquer câmeras, elas precisavam ter a resolução de dar o zoom ali, encontrar o motorista dentro da cabine do caminhão. Tinha que trocar o servidor da gravação dessas câmeras, por exemplo, porque a gravação das imagens precisavam ser mantidas dentro da empresa pelo transit time mais longo da exportação do produto da empresa. Então, se eu tivesse uma exportação marítima para a China e acontecesse alguma coisa nesse interim e a Receita Federal me acionasse, eu precisava ser capaz de resgatar as imagens e garantir que aquela carga não tinha sido contaminada enfim, enviar as imagens para a Receita Federal. Então, um esforço realmente muito complexo em relação
aos benefícios, né? Porque quais eram os benefícios de você ter todo esse investimento? Você seria classificado como um parceiro da Receita Federal, porque o OEA, né, ele não é um programa obrigatório, ele é um programa facultativo, você se habilita ou não. E muitas empresas têm essa dificuldade de organizar a casa e abrir para receber a visita da Receita Federal, ou entregar todas as informações ali. Então, existe uma reticência, né? Uma desconfiança se eu estou pronto ou não estou para entrar. E, pelo contrário, quando a gente passou ali pela experiência da auditoria da Receita Federal, a própria Receita falava o seguinte: vocês não precisam estar cumprindo 100% dos requisitos, vocês precisam conhecer, né, as suas falhas, os seus gaps, e ter um plano de ação efetivo para corrigir esses gaps, tendo ciência ali das suas fortalezas, dos seus pontos fracos, quais são suas ameaças, e demonstrar ali um plano de ação para isso. Só que entre o discurso e a prática tem aquela insegurança. Afinal de contas, a Receita Federal é representada por um leão, né? E aí, combinado ao operador econômico autorizado, você tem outros 2 programas, que é o Confia e o Sintonia. E isso aqui prova que o aduaneiro ele não está descentralizado dentro das empresas. Quem me conhece aqui sabe que minha bandeira é do protagonismo aduaneiro. Eu acho que o aduaneiro tem que estar na mesa no tender, tem que estar na mesa nas discussões importantes, mas essa trinca de benefícios, o OEA, o Confio e Sintonia, ele traz essa multidisciplina, esse tema multidisciplinar em relação aos programas de conformidade, né? Recentemente, a gente está vivendo agora o que a gente chama da nova era do operador econômico autorizado. Porque o que estava acontecendo na prática, pessoal? Na prática, você se preparava para o OEA e você só poderia protocolar o seu pedido do OEA se você estivesse cumprindo todos aqueles maçantes requisitos do programa. Então, a partir da IN 2318, você tem subclassificações do OEA. Antes, você tinha uma fila de espera para ser auditado do OEA de 18 meses, dependendo da região fiscal. Então, você protocolava o seu pedido, você falava, bom, estou pronto, estou conforme, mas você só receberia essa visita da Receita para chancelar o seu pedido 18 meses, 24 meses depois. Então, a Receita Federal splitou isso em níveis diferentes de conformidade, como está aqui no material que vai estar disponível para vocês, né? Nessa discussão, se os benefícios, a contrapartida desses programas de conformidade eram suficientes, vem, então, o PL 15, que ainda é um PL, inclusive ele acabou de perder a urgência, ele não está mais sendo tramitado com urgência, que fala sobre o diferimento dos tributos. Então, no momento, né, eu acho que o Bruno vai falar aqui sobre a manutenção do Repetro, eu acho que está líquido e certo que a indústria de óleo e gás precisa dessa manutenção, dessa atratividade, né? Até 2040 a gente tem o Repetro garantido, mas nesse momento onde a gente vai ter, sim, uma redução desses benefícios específicos, surge, então, como potencial benefício, se isso, né, passar, esse PL passar com uma letra da lei mais próximo do projeto, nasce, então, o diferimento dos tributos, que vai ser um diferencial aí para quem está dentro do programa, né? E também nós vivemos uma liberação aduaneira muito morosa, né? Principalmente ano passado a gente viveu aí um grande período de greve da Receita Federal. Então, uma garantia de que, independente da greve dos auditores, você terá a sua carga analisada e liberada, é o canal verde total, o que tem grande impacto na nossa indústria, porque a gente está falando de equipamentos oversized, que tem alto custo de armazenagem. Então, se a gente garante que, independente do posicionamento da Receita, a gente consegue ter uma liberação
rápida, né, isso é custo para o nosso processo. Então, aqui tem alguns princípios do OEA, né? A gente tem, quem é OEA, também algumas facilitações no comércio internacional, então tem os acordos de reconhecimento mútuo, né? Recentemente, o Brasil assinou com os Estados Unidos, o que foi um grande marco, a agilidade, a simplificação, a transparência, e tem uma palavra-chave aqui que é a gestão de risco, que é realmente a Receita Federal usando, né, dos dados, cruzando dados, aplicando inteligência artificial e sistemas para cruzar dados e auditar regimes especiais e obrigações acessórias, né? Esse é um movimento, né, que é vendido como uma vantagem competitiva. Não sei, vamos debater aqui no nosso painel se todos concordam, mas, de fato, é um movimento global. A gente tem o OEA brasileiro, mas no mundo existem programas similares e existem também algumas situações que são chamadas de cooperação aduaneira, que é o nível que a gente quer atingir, que realmente liberar uma carga no Brasil significa ter essa carga liberada e não precisar da conferência no local de destino, porque a Receita Brasileira está ali integrada com os requisitos da aduana que vai receber essa carga. Isso, depois do 11 de setembro, é realmente um avanço. E nós estivemos em Portugal, no Porto, no Congresso de Direito Aduaneiro, e aí existiam aduanas de Dubai, aduanas da União Europeia apresentando o sistema, né, da Receita Federal, e a gente pode ficar realmente bem orgulhoso e impressionado com o que a gente está construindo aqui, desse sistema, né, aduaneiro integrado com o SPED, porque nem num bloco como a União Europeia a gente tem algo parecido. Então, estamos bem posicionados nisso. E, com isso, passo aqui para a Mariana, depois desse overview, para a gente entrar nos temas específicos do painel. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Antes de eu passar a palavra para o Bruno, só para trazer uns dados aqui do que a Amanda falou, e a gente depois, no final, vai ter esse jogo de perguntas e discussões, mas assim, o Confia abriu com 40 vagas, né? Eram 40 vagas nesse primeiro momento, e só 51 empresas pleitearam por essas 40 vagas. É óbvio que as 40 vagas de 20 seriam das empresas do programa piloto, mas assim, só 51 empresas pleitearam para entrar no programa Confia. Então, acho que vai muito em contra ao que você está falando. Assim, é problema de governança ou é porque as empresas, de fato, não confiam na Receita Federal para poder abrir exatamente a casa para receber a Receita Federal, né? Bruno, podemos? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, também já estou há 4 edições aqui, é a 4ª edição. Vocês já devem estar até um pouquinho de saco cheio de mim, mas vou começar a minha fala cumprimentando aqui meus colegas de mesa, agradecer de antemão pela parceria, né, que nós temos dentro e fora, né, daqui desse seminário. Agradecer também a organização do evento, Firjan, Infis, a pessoa aqui do Eduardo. O Edu é um cara que é aquele cara fazedor, né? E a gente precisa de mais Eduardos, assim, eu acho. Eduardo é um cara que está fazendo história aqui no Rio, por promover esse tipo de encontro, não só esse, existem outros encontros que vocês já devem saber que estão em andamento, e faz parte de um seleto time aí de promoters tributários aqui do Rio de Janeiro. Então, eu já também deixo aqui o meu elogio aqui ao Eduardo e o agradecimento pelo convite mais uma vez. Eu vim falar com vocês sobre a questão do impacto da redução dos benefícios fiscais, né? É um tema bastante espinhoso, polêmico, porque ele define um rumo que o país quer seguir, e é um divisor de águas. E eu vou mostrar por que eu estou falando isso para vocês. E, é claro, eu vou trazer ali a visão dos investimentos de exploração e produção de petróleo, que é a área a qual eu me dedico.
Então, portanto, na agenda a gente vai falar rapidamente sobre a política fiscal para investimentos, esse binômio aí entre desoneração e creditamento amplo. Vou traçar um pouquinho do histórico para vocês. O contexto que nós nos encontramos atualmente, desequilíbrio fiscal dos entes federados, então, tanto da União, vou trazer uma visão da União e também uma visão do Estado do Rio de Janeiro, propriamente, para a gente poder compreender o terceiro tema, que são as consequências disso. A redução dos benefícios e os impactos nos projetos de investimento. Bom, seguindo nessa parte um pouco mais histórica, o que a gente tinha em termos de política fiscal até 1930? Até 1930, o país era um país, não tinha indústria nenhuma, era desindustrializado. Basicamente, a gente vivia de exportação de commodities e a gente importava também commodities. Então, era quase que um país que lutava pela sobrevivência e dependia totalmente do externo. A partir de 1930, isso mudou bastante. É o que a gente chama de Era Vargas. Vem ao poder Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas faz uma verdadeira revolução industrial brasileira. E pela primeira vez, a gente passa a ter uma política desenvolvimentista que outrora não se tinha. E com essa política desenvolvimentista, a gente passa a deslocar o eixo de importância econômica do país das commodities, ou apenas das commodities, para também uma produção massificada de derivados, sejam eles de quaisquer produtos primários. E aí, nesse mesmo bojo, a gente tem uma alteração também na política fiscal. O que antes a gente fazia mais propriamente no comércio exterior, ou seja, desonerava importações e exportações, basicamente, a gente começou a também ter a necessidade de ver quais eram os tipos de desoneração que nós gostaríamos de prover no país em movimentações internas, em relações comerciais dentro do país. Isso desde a parte de produção, começa a ver os primeiros conceitos de insumo, etc., nessa época, para a produção de outros produtos, e também o deslocamento de bens e materiais no país. Então, a gente passa, sob o ponto de vista orçamentário, a trazer uma visão de renúncia de receita, pela primeira vez, e não de benesses propriamente dito, e com essas renúncias de receita, elas passam a compor o orçamento público como gasto público indireto. Então, pela primeira vez ali na Era Vargas, o país começa a enxergar os benefícios e incentivos fiscais como concessões estatais, certo? E não mais como questões extraordinárias, produto a produto. E com esse novo papel desenvolvimentista, vem a reboque disso a criação das grandes indústrias nacionais, e elas começam basicamente no setor público. Trouxe para vocês aí as 4 irmãs que nascem ali a partir de 1940, que é, primeiro, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 41, depois, em 42, a Vale do Rio Doce, que hoje é só a Companhia Vale, mas antes era Vale do Rio Doce, o BNDE, que hoje é o BNDES, né, que vocês conhecem, que tem o social, foi agregado posteriormente, também uma empresa estatal, e a Petrobras. Esses são os primeiros logos dessas empresas. Depois desse caminho que nós percorremos de industrialização, e aí sim, com aberturas de mercado, e aí o mercado privado fazendo-se valer, não só no ecossistema dessas empresas, mas também de forma avulsa, independente dessas empresas, a gente passou um período muito grande discutindo isenção, discutindo diferimento, discutindo basicamente o que o Estado não cobrava, até 2023. Em 2023, com a Emenda Constitucional 132 e a reforma tributária sobre o consumo, nós fizemos um twist completo no nosso mindset. Agora a gente não está falando mais, pelo menos exclusivamente, de renúncias voltadas ao não pagamento de tributos ou à não cobrança de tributos em situações e bens específicos. Passamos agora a olhar sobre um outro viés, o viés que já é um viés adotado no mundo todo, que é o do creditamento amplo e restrito, que é algo que tentou se fazer, é bem verdade, nos anos 90, desde a Constituição de 88, né, que o ICM virou ICMS, e com a criação das contribuições de PIS, COFINS,
e o IPI, já se tentava fazer esse creditamento amplo, mas as regras na prática que foram criadas pelo legislador se distanciaram disso. E o que era para ser o princípio da não cumulatividade na sua essência, como é no mundo inteiro, no Brasil ganhou outros contornos. Aqui no Brasil, a dificuldade de você recuperar os créditos, ou seja, os valores econômicos dos tributos, passou a ser o grande embate daqui do mundo tributário. Então, o maior contencioso, né, brasileiro, em termos de valores, é o contencioso tributário. Mais do que o civil, mais do que o ambiental, contencioso tributário, em termos de valores. Por quê? Porque justamente essa dinâmica da não cumulatividade não foi respeitada desde o início como deveria ser. Mas agora, em 23, a gente aguarda uma disrupção do modelo que a gente vinha seguindo. A emenda constitucional 132, portanto, de 2023, inaugurada lá em 23 e já regulamentada por algumas leis complementares, como a 214 e a 227, que são os dois pilares, portanto, da reforma tributária sobre consumo, já vem com uma outra pegada. Agora, a gente não está olhando para os benefícios e incentivos como não pagamento, e sim para o creditamento amplo. E essa transição ela está sendo forçada. Ou seja, se tem, dentro dessa mudança, a ideia de que não deu certo você privilegiar determinados setores, determinadas situações, determinadas pessoas. O que se quer é fazer algo generalizado. E o tributo não mais vai compor os negócios. Então, o tributo, ele, em tese, sai do preço comercial e não ajuda nem atrapalha os negócios, que era sempre o que deveria ter sido feito. Essa revolução que a gente está vivendo é o que se espera que a gente veja também na prática. E a gente vai se alinhar, portanto, ao IVA ou VAT dos países da OCDE. Vamos ver se a gente consegue. De fato, eu vou estar aqui os outros anos, se o Edu me convidar, falando para ver se a gente conseguiu ou não chegar nesse objetivo. Aqui eu trouxe para vocês entenderem o contexto do terceiro ponto, eu trouxe para vocês alguns dados que são super importantes. Primeiro, eu trouxe para vocês a questão do desequilíbrio fiscal federal. No âmbito federal, vocês veem, nos últimos 5 anos, de 2021 até 2025, uma escalada clara de 2 componentes que nos preocupam. O primeiro componente é o aumento de arrecadação. E aqui, ele é um aumento líquido de arrecadação. Por que eu estou falando que é um aumento líquido de arrecadação, descontado qualquer componente inflacionário? Veja o percentual do PIB. No percentual do PIB, a gente vê que existe os tributos, eles vão compondo o percentual do PIB e eles vão aumentando. Então, o que a gente tinha de 2021, ali por volta de 1,7, 1,8 trilhão de tributos federais recolhidos, a gente passa em 2025 a ter por volta de 2,7, 2,8 trilhões, um aumento de 1 trilhão de reais em 5 anos de arrecadação. E não só isso, a gente também tem um outro efeito que é o aumento no PIB. Isso é um péssimo sinal. Quanto mais tributo no PIB em percentual, menos produção de riqueza fora da arrecadação tributária nós temos. Então, qual é o gol que a gente tem que fazer? Diminuir esse percentual do PIB. Não necessariamente diminuir a arrecadação. Essa é natural. Quanto mais atividades econômicas tributáveis, mais arrecadação você vai ter, o que também é um bom sinal. Agora, que esse percentual do PIB ele seja diminuído ao longo do tempo e o tributo não seja, portanto, esse fator desestimulador econômico que eu estava tratando aqui antes. E aqui eu vou trazer para vocês o que acontece no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, o mesmo gráfico que a gente viu no federal, a gente está vendo aqui sob a perspectiva do recorte do Rio de Janeiro, e vocês vão ver que aumento de arrecadação é igual, os tributos são diferentes, correto? Mas a arrecadação também continuou crescente, de 2021 até 2025. E o PIB do estado do Rio de Janeiro também é composto percentualmente pela carga de arrecadação, aqui basicamente ICMS, já que os outros tributos
estaduais, como o ITD e o IPVA, não têm uma representatividade, então a gente está falando aqui basicamente de ICMS, e vocês veem que também tem esse crescimento, não só da arrecadação no que se refere ao valor nominal, mas também no percentual do PIB. Mau sinal também aqui para o Rio de Janeiro. Mas eu vou te mostrar algo pior. Grau de endividamento. Pelo gráfico que eu trago para vocês, a gente está vendo, na verdade, a dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida, que é o indicador de endividamento público que nós mais utilizamos aqui no Brasil. Vejam, de 2021 até 2025, a dívida líquida do Estado do Rio de Janeiro, o endividamento do Estado, ele só cresce. E cresce totalmente desordenadamente, certo? Podem ver que era 170%, que já era tido como muito elevado, e agora estamos em 217%. Sendo que, pela Resolução Senado 40 de 2001, existe uma limitação a esse endividamento pelos estados, com algumas consequências constitucionalmente previstas, algumas sanções previstas, como, por exemplo, não repasses obrigatórios de arrecadação federal. Desde 2024, o Rio de Janeiro passou esses 200%, que é o dobro da sua arrecadação. Ou seja, hoje, a gente deve mais do que o dobro do que a gente arrecada aqui no Rio de Janeiro. Bruno, o que isso tem a ver com tributo? Tem tudo a ver com tributo. Esses slides têm tudo a ver com tributo, porque eles vão mostrar como os entes, tanto na esfera federal, e aqui particularmente eu fiz o recorte estadual, mas vocês podem multiplicar isso por quase todos os estados da federação. Os entes estão falidos. Os entes estão devendo muito. E quem está devendo muito, quando vocês estão devendo muito, o que vocês fazem? Vocês pegam um empréstimo para poder pagar as suas dívidas. E, portanto, as dívidas que são pagas pedindo empréstimo, elas são pagas com o quê? Com juros. Então, você emite títulos com juros mais altos, a Selic altíssima no país, para atrair esses credores a te emprestar esse dinheiro. Se os juros estiverem muito, muito altos, que é o caso do Brasil, a Selic, que é a taxa pública, o que se faz? O que se faz? Aumenta os tributos. Então é isso que a gente está vivenciando hoje. Aumento de tributo por conta de uma dívida altíssima que não se paga. Porque se tomar mais dívida, aumenta-se mais os juros. Dentro desse contexto, a gente segue, então, com a Lei Complementar 224 de 2025, que foi a legislação recentemente editada pelo Congresso Nacional, e essa lei complementar, ela basicamente, ela condiciona, eu trouxe só algumas características que eu entendi interessantes. Ela condiciona a aprovação dos benefícios tributários à avaliação periódica de resultados. Pela primeira vez, isso já existia numa emenda constitucional, se eu não me engano, desde 109, se eu não me engano. De 2001, bom, posso estar errado, mas eu acho que é a 109. Então já vinha a previsão, mas nunca tinha tido uma regulamentação. E na regulamentação veio com essa 224 dizendo, olha só, tudo bem, você quer dar benefício tributário, incentivo, etc., mas você tem que primeiro justificar, e aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de 2000, ela vem trazendo como que você deve apresentar isso, né, no Congresso, para justificar de onde vem o dinheiro, de onde vai ser tirado. E o segundo ponto e também você acompanha o desenvolvimento daquele setor, por exemplo, econômico específico, a fim de verificar se aquele benefício está trazendo o retorno que foi planejado originariamente. Então, primeiro condiciona a aprovação, que eu particularmente, Bruno, acho uma excelente medida. Segundo ponto, limita o valor total dos incentivos e benefícios tributários a 2% do PIB. Aqui vem uma indagação, esses 2% devem ter estudos aí, provavelmente, né, no Ministério da Fazenda, que indicaram esses 2% de cap. Eu não sei, não a encontrei em nenhum lugar a explicação para isso, mas se definiu que nenhum incentivo fiscal dentro daquele pensamento lá de renúncia indireta, né, de gastos indiretos, pode passar 2% do PIB. E
o incentivo de benefício tributário ele fica reduzido em 10% corte linear, quando a gente está falando de benefícios não onerosos ou não condicionados, e quando for benefícios onerosos e condicionados, com uma condição específica de implementação, vai para 18,18%, que seria o caso do nosso Repetro, certo? Porém, com relação à Lei Complementar 224, ela não trouxe ali de cara, né, quais seriam, né, todos os benefícios que deveriam ser reduzidos. Ela trouxe de uma forma genérica. E ela fala que, basicamente, são os benefícios que estão aqui listados, mas um dos itens listados da Lei Complementar é todos os benefícios que estiverem previstos no demonstrativo de gastos tributários anual, que vem anexo à Lei Orçamentária Anual. Então, se vocês verificarem, todo ano tem a Lei Orçamentária Anual e tem um anexo a essa Lei Orçamentária Anual, que é esse DGT, esse Demonstrativo de Gastos Tributários, que traz a toda a renúncia. Ou seja, a lei complementar, e a meu ver perigosamente, delega a um documento que é feito basicamente pelo Poder Executivo Federal quais são os benefícios que devem ser reduzidos em 10%. Ano a ano, porque se ele delega para esse documento anual, vocês hão de convir que cada ano tem que se observar o que tem dentro desse documento. E aí você tem essa imprevisibilidade que não é desejável, né, para as empresas. Com relação à parte do Repetro especificamente, no Perguntas e Respostas, que veio o anexo a essa... Logo depois que veio a Lei Complementar, a Receita Federal editou uma normativa com as perguntas e respostas relacionadas a esses benefícios. E uma das perguntas era: o Repetro está sujeito à redução? E ali, de forma clara, o Repetro é excluído, então o Repetro não está nessa redução. Então, imposto de exportação, quando se trata de Repetro permanente, né, IPI, PIS e COFINS, não estariam dentro desse corte linear de 10%. Eu trouxe aqui 5 benefícios federais que são muito caros para a parte de upstream. O reporto, para aquelas atividades especificamente de apoio portuário às de apoio marítimo. O reporto está dentro, não só está no DGT, lá está no demonstrativo, como também vem nominalmente na sua normativa. O REID e o que eu achei que não viria e veio, Sudene. Sudene não poderia ter vindo, porque Sudene, por excelência, existem justamente para provocar o reequilíbrio regional. Então, eles vêm sob aquela pegada, a mesma pegada da Zona Franca de Manaus, né? A pegada de que você precisa desenvolver determinadas regiões que economicamente e, portanto, socialmente, a reboque disso, estão desniveladas com o restante do país. Então, as áreas abrangentes, tanto é que Sudene não é só região norte e nordeste. A Sudene, por exemplo, ela vai pegar até o norte do Espírito Santo, áreas consideradas mais pobres em relação às outras áreas, ou menos desenvolvidas economicamente. Então, é essa pegada. Então, como é que você entrega com uma mão um benefício e com a outra mão tira 10% desse benefício? Qual é a lógica disso? Não entendi. Mas, gente, Sudene vai ter que tirar 10%. E quais os que eu entendi que não estavam lá? Eu acho que já é pacífico isso. Os regimes aduaneiros especiais, todos, entreposto, drawback, admissão temporária, todos eles. Nenhum deles a gente precisa, então, portanto, fazer esse detrator de 10%. A depreciação acelerada dos ativos de IP, que atinge imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aí eu não sei se vocês estão familiarizados com esse benefício, mas é um benefício que permite você acelerar fiscalmente a sua depreciação, a recuperação de créditos de imposto de renda e CS, mas você paga tudo. Só que você, no tempo, se você tiver em 20 anos fazendo essa recuperação, você recupera mais rapidamente do que no final. Então, é uma aceleração de 2,5 vezes. Pega a sua depreciação fiscal, que a gente fala que é uma vez, adiciona mais 2,5 vezes a contábil, adiciona mais 2,5 vezes na fiscal, então ficam 3,5 vezes. Então, você consegue se recuperar mais rápido. E o que isso dá? O investimento te dá uma recuperação maior. E o Estado do Rio de Janeiro, como é que ele está? O Estado do Rio de Janeiro ele não tem uma legislação como a 224, né?
que a 224 é só para federais. Ele não tem a legislação exatamente igual, só que o Rio de Janeiro foi por um lado que é até pior do que a 224, porque ele chama banana de maçã. Ele estipula, isso já veio antes, né, já veio desde 2019, né, e foi agora requentado em 2025, com a criação do Fundo de Equalização Tributária. Antes tinha o nome de FEF, hoje tem o nome de FOT. E esse fundo orçamentário tributário, né, que é um equalizador, ele, em tese, ele seria temporário pela Constituição, ou seja, seria para reequilibrar temporariamente as contas públicas. Eu mostrei para vocês como elas estão desequilibradas, não é? Mas ele não seria um detrator do benefício propriamente, mas foi assim que foi construída a legislação do FOT. Então, o que ele faz? Ele pega todos os benefícios fiscais, basicamente os de ICMS, do Estado do Rio de Janeiro, onerosos ou não onerosos, condicionados ou não condicionados, e diz que você tem que aplicar uma redução que ele vai de 10% até 90% até 2032. Bruno, por que 2032? Então é temporário. Não, não é temporário, porque o ICMS acaba em 32. Perfeito? Não sabemos o que vai acontecer com o IBS, que é quem vai tomar o lugar aqui. Mas o ICMS é até 2032. E ele é linear, 18,18%, 18,18%, sobre benefícios onerosos e a prazo certo. Só que benefícios onerosos e a prazo certo, em tese, tem uma proteção, que não é à toa, de uma lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, né? É um decreto-lei que foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, no artigo 178, que fala, quando você tiver um benefício a prazo certo e condicionado, ou oneroso, você teria que observar o tempo de transcurso desse benefício. Por quê? Pelo princípio da não surpresa. Você faz o seu investimento em capital intensivo, investimento de alto volume, pensando na realidade. E qual é a realidade? Aquela regra. Não pode vir uma outra regra e dizer, olha, tudo bem, eu te dei um benefício de ICMS, mas 18,18% agora eu vou pegar de volta. E é pegar de volta literalmente, porque não há um retorno. É simplesmente depositar nos cofres do Estado do Rio de Janeiro e não devolver. Então, por isso que eu critico e falo que isso, na verdade, eu compus aqui a minha apresentação com o FOT, apesar dele não ser um corte linear de benefício, na prática ele é. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já destacou isso. Na ação direta de inconstitucionalidade 5635, o STF, se eu não me engano, o julgamento foi em 24, o STF é claro, ele fala, tem natureza de ICMS. O que isso quer dizer? Que tem natureza de ICMS. Ou seja, se você tinha que pagar 20% de ICMS e depois 10% desses 20%, 2% você vai ter que devolver para o Estado, esses 2% que você está devolvendo ao Estado, ou, né, recolhendo ao Estado, é ICMS. E se é ICMS, tem direito ao crédito. Claro, lógico. Porque, senão, é pior do que encomenda, né? Senão você estaria tratando como custo, não como cumulativo. Mais uma violação, que, sim, entendesse diferente, mas uma violação lá do princípio da não cumulatividade. Bom, no caso do convênio 52 de 91, que não sei se vocês utilizam, mas é para importação de máquinas e equipamentos, né? É um convênio antigo e muito utilizado na indústria quando não tem benefício do repetro, se não me engano, a alíquota é de 8,8, redução da base até 8,8, ele foi abrangido aqui pelo FOT. E o repetro, para o Estado do Rio de Janeiro, de forma muito clara, principalmente por essa lei 11.071, que tem até já decreto regulamentando, é claro que ele estaria dentro, sob a perspectiva do Estado do Rio de Janeiro. Porém, as empresas que têm, gozam de benefícios fiscais de ICMS, têm ajuizado ações, principalmente no repetro, evitando o pagamento disso. Por quê? Artigo 178 do CTN. Inclusive, a própria súmula 544 do STF também corrobora com esse mesmo entendimento, assim como um julgado do STJ. Ou seja, é pacífico no STJ, é pacífico no STF, que o artigo 178 tem que ser observado. E, mesmo assim, o Estado do Rio de Janeiro vem trazendo essa necessidade de pagamento. No mais, era isso que eu
trouxe para vocês, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, que eu sempre passo, mas eu entendo que trouxe algumas informações interessantes para vocês. Trouxe aqui a fotinha de uma dos nossos bebês aqui, a P84, a mais bonita da nossa frota. Sentiram a referência que eu fiz? Mas ela é a mais bonita da nossa frota. E eu queria agradecer a oportunidade novamente por estar aqui com vocês. E estou aqui à disposição para a gente fazer aqui a nossa mesa redonda com perguntas, tá? Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu não vou fazer considerações para poder deixar Marcelo falar nesses minutos finais. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer à INFES pelo convite, à Firjan pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema e é uma responsabilidade muito grande falar depois desses dois craques aqui, que são amigos e referências. E aí a responsabilidade é maior ainda, porque o Bruno trouxe dois temas que eu tenho um monte de coisa para falar e eu fiquei anotando ali, porque eu não quero me esquecer de nada. Eu não fiz material justamente porque eu sabia que ia ficar alguma coisa na mesa aqui para a gente comentar. Vou começar pelo fim. Em relação ao FOT, tá, de fato, é um absurdo a criação de um mecanismo, e o 178 é muito claro que a gente tem ali um dispositivo protetivo, a gente tem jurisprudência do Tribunal Superior, é claro que a gente tem, mas, por outro lado, a gente tem a validação do próprio FOT já em matéria judicial, que não deixa de ser lamentável, mas é um elemento que está na mesa. O ponto que me chama a atenção é que a gente tem um elemento distintivo agora nesse novo FOT. Vamos chamar de novo FOT na falta de uma expressão menos elogiosa para o Instituto. Se a gente olhar a emenda constitucional 132 e entender que na reforma tributária foi adicionado no ADCT um dispositivo que prevê uma redução linear dos benefícios do ICMS até que ele morra, com a graça de Deus, lá no final, em 2032, eu tenho um dispositivo constitucionalizado que diz como é que a banda vai tocar para o ICMS morrer paulatinamente em relação aos benefícios fiscais, e isso foi constitucionalizado. O que, na minha maneira de ver, confronta claramente com o dispositivo do FOT. O Estado não tem a possibilidade mínima de dispor sobre redução de benefício fiscal na medida em que eu tenho uma emenda constitucional dizendo como é que esse mesmo benefício vai ser reduzido até 2032. Eu tenho um conflito, na minha maneira de ver, bastante claro entre o dispositivo da emenda constitucional e o FOT. E é sim o novo FOT. E eu gosto de chamar de novo FOT, inclusive, porque, na minha maneira de ver, isso propicia o reendereçamento judicial da matéria, porque eu tenho um contexto novo, legislação nova, o contexto que eu digo é legislativo novo. Eu tenho uma matéria que foi inserida no ADCT, que antes não existia, algo não apreciado pelos tribunais. Então, eu tenho uma boa esperança que, dessa vez, a gente tenha um pouco mais de razoabilidade no trato da matéria e o FOT ele seja, enfim, enterrado e que ele não chegue a participar lá do velório do ICMS, né, que o ICMS também morrerá em bom tempo. Em relação à Lei Complementar 224, Bruno, eu concordo contigo no que você colocou, é mais um dispositivo que onera a indústria, onera o país como um todo, mas eu também vejo algumas fragilidades ali no meio. A Lei Complementar 224, ela diz que eu tenho que seguir o dispositivo. Primeiro vinha dizendo que eu tinha que seguir os benefícios previstos no projeto de lei orçamentária, PLOA, beleza. Depois, na lei orçamentária, LOA, beleza. Na LOA tinha que vir anexado a lista, né, dos benefícios fiscais para os quais eu deveria entender que ali haveria uma redução. Muito bem. Essa lei não tem esse anexo. O que tem é um material, um PowerPoint, alguma coisa bem formatada, bonita, que pode servir para todos os fins atuários, atuariais, enfim, de orçamento da União, mas para fins da legalidade tributária me parece faltar alguma coisa. Porque se eu não tenho isso na legislação posta, no anexo da lei, da lei como deveria estar, eu acho que falta ali um dispositivo que traz segurança. Você falou de segurança, eu concordo contigo. Caramba, e se mudar o tal do PowerPoint?
E se não for bem aquilo, assim, e mesmo que seja respeitado, não é o veículo próprio. Eu acho que a gente está num momento muito difícil do direito tributário, porque os tribunais têm tolerado, até de forma lamentável, a relativização de princípios e de preceitos que a gente estudou na faculdade e estudou desde então, e que a gente vem tratorando isso sem dó nem piedade, e a legalidade é um dos pontos. Então, essa questão, embora você tenha razão, e seja uma lástima que o Estado do Rio de Janeiro já esteja num grau de endividamento desse tamanho, e a própria União precisa arrecadar mais, mas eles que façam cortes de gastos, eles que adotem critérios diferentes para fechar essa conta. Você perguntou como é que eu faria se eu estivesse devendo, eu ia cortar gasto. A União que corte gasto, o Estado que corte gasto. Então, eu acho que tratorar via imposição de tributo e mais, aí o 178 você bem ressaltou com toda a razão, é um absurdo. O empresário faz um determinado investimento e logo em seguida ele é desrespeitado, porque era uma pegadinha do malandro, eu vou lá e recupero uma parte desse benefício fiscal. Eu acho que, na minha maneira de ver, não faz sentido. Então, nenhum nem o outro. Os dois, para mim, têm problemas estruturais consideráveis na sua gênese. O FOT+, na minha maneira de ver, o FOT+, ele ter sido constitucionalizado, para mim, diz bem pouco. Perdão, ele ter sido validado pelas cortes diz bem pouco, porque agora a gente tem uma incompatibilidade com a DCT, na minha maneira de ver. E é um argumento ainda não apreciado pelas cortes. Então, em relação a esses dois pontos, eu queria fazer essa ressalva. Mas a gente está falando de benefício fiscal, e acho importante trazer aqui o que a gente vê no dia a dia, a gente ouve muito no dia a dia. Está falando de indústria do petróleo, de cadeia. Quando a gente fala de cadeia, a gente tem, sem dúvida nenhuma, as operadoras, a Petrobras e todas as outras operadoras encabeçando esse movimento. A gente tem toda uma cadeia de fornecedores ali no meio, e a reforma tributária passa, a Amanda está certa também, passa muito pelo aduaneiro. O aduaneiro ele é vital, né? A gente depende muito desse fluxo cada vez mais, e é natural e saudável que seja assim. Mas a gente tem, por exemplo, alguns temas que eles são ressuscitados e discussões que voltam e que já estavam mortas. A gente tem agora, de novo, por exemplo, uma exigência de prova de ausência de similar nacional para importação de partes e peças de embarcação. Embarcação é algo essencial na indústria do petróleo brasileiro, está falando de uma indústria predominantemente offshore, e a conclusão que a SESEX chegou para exigir esse atestado de não similaridade endereça a exigência para o barco nacional e não endereça para o barco estrangeiro. Então, eu estive pessoalmente na SESEX, conversando com a secretária de Comércio Exterior, e a única pergunta, única não, mentira, eu fiz um monte, mas a principal foi o seguinte: é razoável que a gente tenha como política de governo uma exigência de não haver um similar nacional para eu trazer uma parte e peça para um barco nacional e não ter para o estrangeiro? Não tem algo errado aí? Isso é só para provar o quanto a interpretação ela é torta. Eu vou privilegiar o barco estrangeiro em detrimento do nacional. É isso mesmo que está escrito? E eu não tive resposta. Então, posso entrar aqui nos detalhes da norma, o porquê que não deveria ser assim, é lei especial, não é lei geral, e, enfim, uma série de penduricalhos e requisitos que eu guardo para ação judicial, mas, fundamentalmente, existe um problema na adaptação, e, nesse caso, olha como a reforma tributária ela é rica, ela é ampla, e ela passa da lei complementar e da emenda constitucional. Isso surgiu por conta da migração da DI para do INPE, que é um procedimento burocrático, e eu estou depreciando aqui de propósito, é super relevante, eu sei o quanto é relevante, mas é burocrático. É a substituição de uma obrigação acessória por outra. E no nascer de uma obrigação acessória nova, houve uma parametrização de um raio de um campo lá, e esse campo entendeu que, a partir de agora, eu tenho que ter prova de ausência de similar nacional para parte e peça de barco brasileiro. Desculpa, mas não faz sentido nenhum na minha cabeça isso. Enfim, a gente vem, de novo, endereçando as ações, brigando contra isso, porque é necessário que seja assim. E aí, por fim, porque o Bruno roubou meu tempo todo, mentira? Não. Tem um ponto. Não, até eu gostei, mas você roubou meu tempo. A questão é a seguinte, eu queria destacar também a questão da exportação de serviços. Exportação de serviços nunca foi algo fácil no direito brasileiro.
Mas, pelo menos hoje, a gente já tem alguma bagunça, algum ruído em relação ao ISS. O serviço, ele para ser exportado, o demandante ele tem que experimentar a utilidade daquele serviço lá fora. Mas e o serviço, se ele se exaurir aqui dentro, se ele terminar aqui dentro? É exportação, não é? Eu sei, todos vocês têm uma opinião, os tribunais também têm, oscila um pouquinho para cá, mas a gente pode categoricamente afirmar para todos os casos que está pacificado, consolidado e tranquilo? Não. Para PIS e COFINS, joia. Beleza, está tranquilo. Pagamento, moeda conversível, aquele troço todo, critério fácil, simples, aplicável, todo mundo fica feliz. Para o ISS, não. Mas me chama a atenção que para IBS e CBS, a gente está mais próximo do conceito do ISS do conceito de PIS e COFINS, que me parece um retrocesso. Aí depois veio uma lei complementar, em cima da lei complementar original, tentou dar uma melhorada ali, passou uma maquiagem ali na redação, mas eu tenho algum receio, e eu tenho prova de que esse receio ele não é à toa. A gente tem, por exemplo, algumas discussões que estão nascendo, por exemplo, para certos setores que prestam serviço em ambiente portuário, que o demandante está lá fora, ele paga lá de fora, o serviço é executado aqui, muito bem, mas o demandante está lá fora, ele ficou feliz, a utilidade está lá fora, foi para ele. Tá? Mas alguns municípios agora, parametrizando seus sistemas por conta da nova nota fiscal, eles já entenderam automaticamente que o código desse serviço só pode endereçar a tributação. Não pode endereçar de jeito nenhum exportação. O que é isso, senão uma interpretação tributária que foi traduzida de novo numa obrigação acessória, que é impositiva, não me deixa margem para nada, e aí eu pego o município do lado, e o município do lado deixa eu fazer essa diferenciação complementar, se aquele serviço no mesmíssimo código, ele é exportação ou não é exportação. Então, caramba, veio para unificar, veio para simplificar, veio para ser igual para todo mundo, ou cada município vai parametrizar o seu sistema da sua forma? E esse é o exemplo real, está acontecendo essa semana. Então, esse é outro tema que eu queria destacar, porque se a gente juntar isso tudo e bater no liquidificador, e aí eu vou para o meu último ponto aqui, e são exercícios que a gente tem feito com a indústria muito, é o seguinte, os contratos que estão aí hoje, eles endereçam o futuro ou eles endereçam o presente? A gente passou todos os outros eventos dos últimos anos falando tanto de contrato tripartite, não é assim, não é. Ele é complementado por um contrato entre as partes. Esse contrato entre as partes é de prestação de serviço, é cost sharing, não é reembolso de despesas. Enfim, cada um tem um formato e todos têm um porquê, a legislação passou a prever, mas ainda faz sentido essa estrutura diante disso tudo? A exportação de serviços pode ser que mude, não sei bem como é que fica. O IOF mudou para caramba. Os benefícios locais também mudaram. E para completar, falando de lei complementar, que reduziu os benefícios a 224, a gente tem um penduricalho muito perigoso ali, porque o Bruno falou que o IR-fonte na remessa posterior está mantido a 0. Maravilha, é verdade. Felizmente, está mantido. Mas e PIS e COFINS? Do parágrafo 14 do artigo 8º da 10865. Ele está ou não está na 224? Se a gente for olhar lá bonitinho, direitinho, não está claro, não. E na medida em que não está claro, não, eu faço a remessa posterior, 9,25, reduzo 10%, 0,925, PIS e COFINS morre no final do ano. Beleza, mas até lá a gente vai ter, de repente, 1%, para arredondar aí, de carga tributária na remessa posterior, a título de afretamento. É isso mesmo? É isso mesmo? E outra coisa, a lei complementar deixa claro que esse PIS e COFINS não dá direito de crédito. É isso mesmo? É para acrescentar a carga tributária? Então não dá direito de crédito, mas esse ponto especificamente eu tenho ouvido particularmente pouco debate sobre ele. E o último, prometo, tem aqui 2 minutos. A própria questão do afretamento. Afretamento, todo mundo sabe, vou me dedicar pouco, porque é chover no molhado, o afretamento não tem nem ISS nem ICMS. Lembrei de outro tema, vou precisar falar depois desse. Mas tudo bem, o afretamento não tem essa tributação hoje. Aí todo mundo, na reforma vai ter IBS, vai ter CBS, vai dar crédito, não cumulativo, ficou jóia. Poxa, mas no arrendamento internacional, tem dispositivo na lei complementar endereçando a alíquota 0. E se a gente juntar e ligar os pontinhos todos, é perfeitamente possível a gente enquadrar o afretamento ali.
porque eu tenho operação similar nacional submetida a IBS-CBS. Então, vai depender da regulamentação? Vai. Mas se a gente está falando de revisitar os contratos do setor e tentar prever contratos de longo prazo, a gente está falando de contratos de longo prazo nessa indústria, pega um contrato de FPSO, por exemplo, quanto tempo tem um contrato desses? São contratos de longuíssimo prazo. Então, está fácil? Não, não está fácil. Vai depender da regulamentação? Vai. Mas as incógnitas são muitas. É muito difícil hoje a gente conseguir precificar esse tipo de ajuste hoje no dia a dia das empresas. E eu tinha outro tema que agora eu esqueci. O que que era? Eu tenho uma cola aqui que eu não usei. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu sei, eu estou vendo ali. Não, eu falei, eu acho que era esse do PIS da COFINS na remessa posterior. Era esse, falei. Gente, desculpa a correria, a culpa é toda do Bruno, tá? Eu tentei condensar aqui da melhor forma possível e fico à disposição de vocês aí para a gente conversar mais. Obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu queria abrir para perguntas, mas o nosso tempo está escasso, agora acabou de vez. Então, eu agradeço vocês, agradeço ao trio, que, obviamente, enriqueceu muito essa discussão. Obrigado por terem sido tão generosos com o tempo, as discussões. Foi muito importante e foi muito importante para todos nós. Vou fechando agora o painel. Obrigada.